Primeiro eu vou dar uma breve introdução sobre o que é romantismo no Brasil e depois eu vou falar sobre a primeira geração. O romantismo ele começou no século XIX e ele foi um período literário que veio depois do arcadismo. E ele é dividido em três fases. A primeira geração, que é o indianismo, a segunda geração, que é o ultrarromantismo, e a terceira geração, que é o condereirismo. De modo geral, o romantismo ele é caracterizado pela subjetividade, pela emoção, pelo sentimentalismo e pelo lirismo, ou seja, os escritores românticos escreviam de modo mais emotivo e sentimental. Eles exploravam mais as emoções e o drama humano. Ainda no século XIX, teve a primeira geração, que foi o indianismo, e o Brasil, ele finalmente deixou de ser a colônia de Portugal e conquistou a sua independência. Sendo assim, surgiu o desejo de fazer com que a nossa produção literária ficasse, de fato, mais brasileira, afastando da literatura europeia e ganhando mais características próprias, ou seja, acabou ficando mais nacional. E o Brasil, que ficou independente, acabou precisando de uma literatura própria. Ele precisava construir a sua cultura. Então, por isso, surgiu a primeira fase do romantismo, que era o indianismo, que tinha como característica valorizar e exaltar tudo que o Brasil tinha de bom, como a exaltação do índio, da natureza, da liberdade e além da presença do forte espírito patriótico. E nesse período, o Gonçalves Dias acabou se destacando por escrever a Canção do Exílio, Juca Pirama e os Timbirias. Algumas curiosidades é que as suas obras sobre os índios são as de maior sucesso. Ele construía a imagem do índio como um nobre herói e as suas obras eram feitas como ritmo, como uma música. E além dele, o Gonçalves de Magalhães também se destacou muito nessa época e ele escreveu Suspiros Poéticos e Saudades, que foi a obra que iniciou tudo isso, que iniciou o romantismo no Brasil. Mais uma curiosidade que eu acabei esquecendo de citar sobre o Gonçalves Dias é que no seu texto de Canção de Exílio, nesse poema, ele escreveu quando ele estava em Portugal. Então, o poema retrata a saudade do Brasil e acabou exaltando suas características, como as palmeiras, sabiá, várias flores e bosques.